Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, dando continuidade à nossa série Projeção da Consciência, 3 décadas de autoinvestigações. O vídeo passado, coloquei aqui para vocês sobre o erro médico e experiência fora do corpo. No vídeo anterior, sobre experiências de projeções consecutivas e contínuas, quando eu tinha mais ou menos ali na faixa dos meus 5 anos de idade. E no primeiro vídeo eu comentei a respeito da minha primeira experiência de projeção consciente para fora do corpo, ainda no útero da minha mãe. Nesse vídeo de hoje, não seguindo uma ordem cronológica, mas seguindo uma ordem mais ou menos ligada à sequência de publicações do meu blog desde 2009 e a eventos que naturalmente vão me vindo à memória e que eu considero interessante, é que hoje eu falarei de uma experiência mais recente, quer dizer, não tão recente, pelos registros aqui que eu peguei na minha pasta, aqui do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu comecei a fazer parte da instituição no ano 2002. Eu fiz o curso integrado de Projeciologia em 2001. Mas eu fiz o antigo P1 lá no Instituto, então, se não me falha a memória, foi lá em 1994. Posso estar errado, pode ter sido um pouco antes ou um pouquinho depois. Bom, quando eu fiz esse P1, nesse curso de projeciologia é ensinado uma técnica que o professor Valdo Vieira, já desencarnado, já dessomado, ele denominou como mobilização básica das energias conscienciais, ou mobilização básica de energias. No que consiste essa técnica? Essa técnica consiste num movimento consciente, voluntário, das energias, circulando essa energia de maneira reta, do ponto da cabeça até as solas dos pés, subindo e descendo essa energia, e conforme vai acontecendo essa circulação, a pessoa vai acelerando esse movimento, a intensidade e o volume das energias, até alcançar o que ele chamou de estado vibracional. Tá? O que é o estado vibracional? O estado vibracional é uma percepção, uma sensação, uma vivência de pulsação potente do campo de energia, que a pessoa sente como se fosse um choque elétrico indolor, uma sensação de eletricidade sem dor, uma sensação de forte pulsação do campo, acompanhado com um aumento de sensibilidade corporal, aumento de sensibilidade das próprias energias e assim por diante. Em resumo aqui para deixar bem claro, a pessoa que sente estado vibracional, ela no mínimo está sentindo, está percebendo algo diferente do que usualmente ela sente no dia a dia. Tá? E inclusive vamos classificando aqui o estado vibracional como uma experiência dentro do amplo espectro da experiência parapsicológica. Certo? Então, nesse curso, me ensinaram a fazer essa movimentação voluntária das energias, e na primeira vez que eu aplico essa técnica, eu lembro exatamente a situação. Eu estava no meu quarto estudando, olha, se não me engano era até para o vestibular na época, faz muito tempo isso aí, estudando para o vestibular, e eu exausto do estudo, saio da minha escrivaninha de estudo e deito na minha cama. Deito na minha cama, faço um relaxamento, já estava com a cabeça relaxada pela exaustão do estudo, de horas e horas e horas estudando. No momento que eu começo a fazer a circulação da energia e faço as acelerações da cabeça aos pés, dos pés para a cabeça, eu começo a sentir uma pulsação, a energia ela começa a circular sozinha, eu já não tinha mais controle das energias subindo e descendo, e eu entro naquilo que é chamado de estado vibracional. Porém é o seguinte, a coisa foi tão potente na hora que eu sinto aquilo,
Eu ouvi até o som da vibração do estado vibracional. Aquilo era tão... chegou a ser até violento para mim na época. E por espanto meu, como posso explicar, totalmente imprevisível o que aconteceu, aquele estado vibracional alcançou um nível de vibração tão potente que eu comecei a me ejetar para fora do corpo e a girar e a sair do corpo, igualzinho na experiência que eu narrei no vídeo anterior, quando eu tive aquela febre alta, decorrente daquela doença que eu peguei na minha infância. Então o estado vibracional, ele produziu uma decolagem do meu psicossoma, do meu corpo astral, meu perispírito, e eu comecei a sair para fora do corpo em espiral, subindo, e comecei a me sentir lá no teto do meu quarto já. E lembro muito bem que durante o curso dessa projeção, eu senti de maneira lúcida, clara, a presença de uma outra inteligência que não era minha, não era pensamento meu, não era criação mental minha, porque eu estava extremamente lúcido nessa decolagem, de uma presença me orientando a ficar calmo durante o curso da decolagem da projeção. Ou seja, ali eu não estava sozinho naquela vivência, apesar de que não foi uma projeção classicamente chamada uma projeção assistida, onde essas inteligências extrafísicas facilitam a projetabilidade. Ali no caso ela foi induzida, né, provocada pela própria movimentação consciente das energias e principalmente pelo estado vibracional. E naquele momento eu me assusto com a experiência e volto abruptamente para o corpo, com um clássico sintoma de disparo cardíaco e de ofegação na respiração, com todo o curso da memória, com todo o curso da experiência lúcida. Foi uma projeção, foi uma decolagem lúcida, uma projeção de consciência contínua, uma microprojeção de consciência contínua, uma decolagem lúcida e um retorno lúcido. Uma pré-projeção, a decolagem lúcida, o retorno lúcido e a pós-projeção lúcida. Uma microprojeção de consciência contínua desencadeada pelo estado vibracional. Então, você que está me assistindo aqui, que pratica as técnicas tanto do estado vibracional, da movimentação básica das energias, ou também como é chamado, foi depois chamado de OLVE, Oscilação Longitudinal Voluntária das Energias Conscienciais. Tá? É a mesma técnica, só mudar o nome. Ou se você é praticante do que é chamado de meditação microcósmica, que é a circulação da energia tanto pela grande circulação como pela pequena circulação. Se você é praticante do Qigong ou do Qigong chinês, ou se você é praticante do Kriya Yoga, que também faz a movimentação voluntária das energias, você é um candidato a entrar nesse estado vibracional e pode sim ter em si desencadeado, ou terá em si desencadeado, se fizer essa técnica dessa forma como eu estou relatando, o estado vibracional e a partir dele a projeção consciente totalmente lúcida para fora do seu corpo. O que significa isso? A partir da sua própria experiência totalmente lúcida para fora do corpo, você provará para si próprio, e de novo todo vídeo eu vou acabar falando isso aqui, você provará a partir dessa vivência que você não é o seu corpo, você não é o seu cérebro, você não é o seu conjunto de neurônios, os seus dois hemisférios, você não é a sua coluna, você não é o seu coração, você não é o seu organismo biológico. O seu organismo biológico é simplesmente
um meio, um veículo vivo de manifestação da sua própria inteligência incorpórea. O que é projetado para fora do corpo também não é quem você é. O que é projetado para fora do corpo é um outro corpo que, de um modo ainda muito pouco estudado, que de um modo ainda quase que misterioso, vamos dizer assim, ele está acoplado a toda a estrutura orgânica, viva do corpo físico e, de um modo ainda muito pouco compreendido, o torna vivo, certo? Este corpo que está aqui dentro, que é chamado de perispírito, corpo astral, psicossoma, corpo extrafísico, corpo psicônico e assim por diante. Este segundo corpo, que é um veículo tão real quanto este corpo físico, ele está totalmente acoplado às estruturas celulares, organísmicas, aos tecidos, aos órgãos, aos elétrons, aos prótons e assim por diante. Este segundo corpo, ele está totalmente ligado à vivificação do organismo biológico. Quando este corpo deixa este organismo biológico permanentemente, que é o que a gente chama de morte, o corpo físico, ele desintegra. Então, com a projeção no consciente, sendo ela desencadeada por uma febre, seja ela desencadeada por um aprisionamento sufocante dentro do útero, seja ela desencadeada quase que espontaneamente por sonhos de liberdade de uma criança, seja ela desencadeada por um potente estado vibracional, essa projeção lúcida, ela prova para mim e para você que nós não somos o nosso corpo e que nós somos uma realidade muito mais profunda e muito mais até interessante da gente ser e da gente se pesquisar, da gente se conhecer. Deixo aqui a minha instigação. Se você gosta de técnicas energéticas, se você gosta de técnicas de movimentação de energia, tanto de um lado mais ocidental, como é a técnica proposta por Valdo Vieira, como de um lado mais oriental, que são as técnicas propostas pelo yoga indiano e pelo Qigong ou Qigong chinês, fica aqui a dica para você insistir nessa técnica. Eu, no caso aqui, eu pratico tanto a técnica proposta aí pelo professor Valdo Vieira. Proposta não, porque essa técnica ela é uma versão ocidental da técnica chinesa. E quanto à técnica chinesa, já que eu sou professor de Tai Chi Chuan e Qigong, então eu faço aí um estudo sistemático aí dos dois métodos. Você tem em suas mãos um potente método aí para desencadear a projeção totalmente lúcida para fora do seu corpo. Vale muito a pena, deixo aqui a minha experiência e o meu incentivo. Valeu, meus queridos. Próximo vídeo eu vou falar sobre as minhas projeções, semi-projeções, na verdade, que eu tinha quando eu era adolescente e prejudicavam o meu estudo. Olha que interessante, tá? Toda vez que eu ia estudar e me concentrar, eu começava a ter projeções para trás do meu corpo. Eu saía para trás aqui. Tá? Alguma coisa acontecia ali por causa da concentração e eu saía para trás. Inclusive, muito interessante, no vídeo anterior, eu alcancei um estado de concentração similar e eu, já no final do vídeo, comecei a sentir que eu estava saindo do corpo para trás aqui também da minha cabeça. Então, me aguarde, na segunda-feira estarei comentando essas experiências que eu tinha na minha adolescência. Foram anos vivenciando essas semi-descoincidências que me incomodavam mesmo e eu fiquei durante algum tempo em recesso projetivo. Eu parei de ter essas sensações de decolagem durante um certo período de tempo e voltei a ter essas experiências aí na época da adolescência, a partir dessas vivências de semi-projeções. Certo, meus queridos?
Um ótimo final de semana. Desejo as melhores energias para você e ótimas projeções. E vamos aumentando a nossa lucidez, que tudo que a gente faz para aumentar a nossa lucidez faz com que a gente provoque a extrapolação dessa lucidez para o universo extracorpóreo e extrafísico. Um grande abraço, até segunda-feira.